Olha, a pedra nos rins, também chamada de cálculo renal, é uma massa semelhante a pedras que podem se formar em qualquer local no nosso sistema urinário e podem surgir devido à alimentação rica em proteína, alimentação com muito sódio e pouco consumo de líquidos no nosso dia a dia, o que deixa a urina mais concentrada e aí aumenta o risco de formação de pedra. Vamos entender melhor esse assunto agora no quadro Fala Doutor, e hoje eu estou contando com a participação do médico Dr. Fábio Quintiliano, aqui com a gente já no estúdio do Balanço Geral Manhã, no quadro Fala Doutor, a quem agradeço a presença nesse iniciozinho do dia, tão cedinho aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia, Tamires. Eu que agradeço ao programa Balanço Geral e a oportunidade de falar aqui no quadro Fala Doutor e tirar algumas dúvidas dos nossos telespectadores e ajudar um pouco mais a nossa comunidade. Ah, que maravilha. Então, olha, o doutor falou e atenção, a partir de agora você já pode enviar sua pergunta na mensagem. Lembra de dizer seu nome, seu sobrenome e a cidade onde você mora, para que eu possa ler a sua pergunta em tempo real. Olha, o zap do BG vai ficar na tela, o Jailson Dandão vai colocar daqui a pouquinho para você, que é o 996520105. E aí você pode mandar sua mensagem, sua pergunta. Lembra de dizer, como eu disse, seu nome completo, a cidade onde você mora ou até mesmo o bairro onde você mora, se você mora aqui na capital. Tá bom? Se você mora no interior, você diz a cidade que eu vou ler a sua mensagem com muito carinho. Vamos então aqui às primeiras perguntas que chegam no quadro Fala Doutor. Rodrigo Nascimento, ligadinho aí no município de São Cristóvão. Bom dia para todos que estão aí despertando na cidade histórica de São Cristóvão. Doutor, vontade de urinar toda hora pode ser um sinal de alerta? Sim, Tamires. É um sinal de alerta, mas não necessariamente para o nosso assunto de hoje, que é pedra nos rins. Vontade de urinar significa que o paciente pode estar com alguma infecção urinária, que o paciente também pode estar apresentando problemas da próstata, se for um homem, se for mulher, como eu já falei, infecção urinária. Podemos ter até câncer de próstata, ou seja, aumento da frequência urinária para as pessoas, que a gente chama de sintomas do trato urinário inferior, pode ser quaisquer patologias que estejam acometendo a bexiga, a uretra ou até mesmo a próstata. Em raras ocasiões, a gente com pedras nas vias urinárias, ou nos rins, ou na bexiga, ou no ureter, que liga o rim à bexiga, pode ser também um sinal, um sintoma de cólica nefrética, que é tão conhecida na nossa população. Entendi. Próxima pergunta, então, 7h07. Olha aqui no telão, Fala Doutor no ar. Hoje, tirando as dúvidas sobre pedras nos rins, Eduardo Batista, ligadinho com a gente no município de Capela. Alô, população capelense. É verdade que as pedras menores são eliminadas na urina e é necessário cirurgia, doutor? Bom, pedras menores, a gente chama de pedras menores aquelas pedras que são menores do que 5 milímetros. Aí ela pode passar pelo ureter, como eu já falei anteriormente, que é um canalzinho que liga o rim à bexiga, e o nosso ureter tem um diâmetro de 4 milímetros aproximadamente e que ele pode se distender. Então, pedras de até 5 milímetros, em 90% dos casos, elas podem ser eliminadas espontaneamente, sem ajuda de medicação ou algumas vezes com a ajuda até de alguns medicamentos. E, obviamente, essas pedras que conseguem ser eliminadas na urina, elas não precisarão de cirurgia, Tamires. Entendi. Olha, a telespectadora Rosimeire, ela tá ligadinha com a gente no bairro Santa Maria. Essa telespectadora é bem fiel, viu? A dona Rosimeire dos Santos, lá no Santa Maria, ela relata que a filha dela tem esses sintomas que o senhor acabou de narrar e que possivelmente é pedra nos rins. Então, ela relata que a filha sente muitas dores. O que fazer? Tem que levar ao médico para ser avaliado? O que ela tem que fazer diante disso? Bom, primeiramente quero até alertar a população que dor no flanco posterior, que é nas costas aqui, na grande maioria das vezes são pedras no ureter. Porque muitas vezes as pessoas pensam que pedras nos rins doem, pedras nos rins não dói na grande maioria das vezes, a não ser que seja uma pedra de grande monta, acima de 2, 3 centímetros, ou que esteja causando infecção. Mas então não dói. As costas que doem, ou não? Pedras nos rins, como eu falei, elas não causam normalmente dor. Mas pedra que vai estar no ureter, que é o canalzinho que liga o rim à bexiga, ela vai obstruir
e impedir que a urina passe do rim para a bexiga, naquele lado, ou o lado direito ou o lado esquerdo, normalmente o lado que está a pedra e causando dor, aí vai ocasionar um efeito represa. Tudo que está acima, a montante do cálculo renal, do cálculo da via urinária, na verdade, do cálculo do ureter, ele vai fazer um efeito represa, vai dilatar o rim, e essa dilatação do rim é quem vai causar a enorme dor, intensa dor, que o paciente chega no pronto-socorro até impaciente, inquieto, querendo xingar por sinal todo mundo. É realmente uma dor bastante incômoda. Graças a Deus eu nunca tive, mas conheço pessoas que já tiveram e que foram realmente para a urgência em situação desesperadora. E aí a dona Rosimeire fala que a filha dela já sente isso há 2 anos. Essas dores podem se arrastar por muito tempo, né, doutor? Bom, na verdade, quando o paciente tem um cálculo do ureter que está causando dor, o ideal é que o paciente passe por aquele cálculo que está maior do que 5 milímetros e que não foi eliminado espontaneamente, está ali impactando o clírice, a correnteza, vamos falar assim, para os pacientes, para os telespectadores, de a urina passar. Esse paciente precisa de urgência eliminar esse cálculo ou pelo menos desobstruir a via urinária, que é passando um catéter interno chamado catéter duplo J. Essa paciente que está há 2 anos, infelizmente, ela já está sofrendo há bastante tempo, e isso pode acarretar problemas na função desse rim que está em sofrimento. Inclusive, relata que ontem mesmo esteve na urgência, olha, a filha da dona Rosimeire. Então é importante realmente tratar, né, doutor? Primeiramente, dar um diagnóstico preciso, e o exame padrão ouro que nós falamos para fazer esse diagnóstico é uma tomografia de vias urinárias sem contraste, para que a gente possa definir número de cálculos, que pode ser mais do que um, o tamanho do cálculo, porque como a gente percebeu, o tamanho do cálculo vai definir o melhor tratamento, se a gente vai conseguir fazer um tratamento apenas medicamentoso para eliminar espontaneamente esse cálculo, ou se precisaremos até de cirurgia. Além também de uma outra variável que a gente chama na tomografia, que é a densidade do cálculo, porque tem cálculos que são pedras, que são mais duras do que outras, e essa dureza do cálculo vai também influenciar na nossa definição de tratamento melhor para o paciente. Olha, temos mais perguntas aqui na tela do BG. Eu quero agradecer desde já a interatividade de vocês. Vamos então aqui às perguntas no telão, quadro Fala Doutor. Hoje tirando as suas dúvidas sobre pedras nos rins. A Maria dos Santos ligadinha com a gente no município de Cristinápolis. Bom dia para todo mundo aí no município de Cristinápolis. Infecção urinária, doutor, recorrente, pode estimular a formação de pedras nos rins? Também, na verdade, na grande maioria das vezes, é o inverso. Ocorre o inverso. Ocorre o inverso. Então, pedras nos rins podem ocasionar infecção. Pedras nos rins é que pode causar infecção na via urinária, porque existem tipos de cálculos, cálculos que são cálculos de infecção, cálculos de não infecção, cálculos causados até por problemas genéticos, e os cálculos de infecção são aqueles à base de urato, de amônio, aí eles vão estar fazendo uma recorrência nas infecções urinárias daquele paciente que está sendo acometido por aquele tipo de cálculo. Um tipo de consequência, então, das pedras nos rins. Temos mais perguntas aqui no telão, 7 horas e 12 minutinhos. Olha só esse momento de interatividade com a população, que é maravilhoso. Mariana dos Santos, ligadinha com a gente no município de Ribeirópolis, terra da jornalista Eliane Cardoso aqui na redação. O que provoca as pedras nos rins? Beber muita água previne, doutor? Bom, o que provoca pedras nos rins, na grande maioria das vezes, é pouca ingesta de água, já respondendo à pergunta. E nós já sabemos que beber uma boa quantidade de água vai prevenir a formação de pedras nos rins. Às vezes também tendências genéticas, como nós já falamos, tem cálculos, tipo os cálculos de cistina, que provocam esses cálculos, e alterações metabólicas no paciente. O paciente tem uma tendência a precipitar mais sais na urina, e esses sais vão se cristalizar e formar as urinas, as pedras dos rins. Além também de fatores geográficos, climáticos, a própria etnia de alguns pacientes, dietéticos, como eu já falei, e até ambientais também. Olha, a Organização Mundial da Saúde, inclusive, recomenda que todas as pessoas tomem pelo menos 2 litros de água por dia, né, doutor? Muitas vezes as pessoas esquecem, né? Isso pode acometer realmente não somente os rins, mas diversos órgãos, né? 2 litros é um padrão médio que a gente fala para os pacientes. A grosso modo, a média da população adulta é realmente bebendo 2 litros de água por dia
já vai estar surtindo muito efeito. A gente orienta para os pacientes que, para ele saber se está ingerindo a boa quantidade de água, é quando ele estiver urinando uma urina clara. Se a urina estiver amarela, concentrada, é porque ele já tem que saber que está bebendo pouca quantidade de água. E uma dica que eu dou para a população, embora a gente consiga calcular através de idade, peso e sexo do paciente, a melhor volume de ingesta hídrica para o seu, de forma personalizada, a grosso modo a gente diz que o paciente se pese e multiplique o seu peso por 30 nas mulheres e 35 nos homens, e ele vai saber o volume de água que ele tem que ingerir por dia para ter uma urina mais clara. Importante demais observar, né, o tom dessa urina. A nossa urina tem que estar em tom claro, né, doutor? Isso é importante, essa observação, né, diária. Perfeito. Uhum. Olha, tem o Júnior Dias aqui ligadinho com a gente em Aracaju, ele está falando comigo pelo WhatsApp do BG. Júnior Dias, aqui na capital, obrigada por sua interatividade. Ele, doutor, eu sinto muita dor na coluna, dores nas costas. Como saber se isso pode ser pedras nos rins? O que eu tenho que fazer, doutor? Excelente pergunta. Dor nas costas, o grande diagnóstico diferencial pode ser pedra nas vias urinárias ou é uma lombalgia, uma lombociatalgia ou, no popular, dor provocado pela coluna. Na verdade, para a gente, clinicamente, além da dor nas costas, o paciente que está com pedra nas vias urinárias, ele vai ter invariavelmente náuseas ou até mesmo vai vomitar e a dor dele não melhora em posição nenhuma. A dor provocada por problemas de coluna, o paciente não tem náuseas e ou vômitos e a dor dele melhora em algumas posições. E radiologicamente a gente tem que fazer uma tomografia, que a tomografia é o exame padrão ouro, como eu já falei, e vai definir se o paciente tem cálculo nas vias urinárias. Quando não diagnosticamos na tomografia nenhum cálculo e precisamos saber se realmente é uma lombalgia, os ortopedistas podem falar melhor do que eu, mas uma ressonância magnética da coluna vai definir o problema melhor desse paciente. Olha aí, Júnior Dias, ressonância magnética para identificar, então, a origem dessas dores nas costas. Olha, o Ivanildo Souza está ligadinho, doutor, com a gente lá no município de Japaratuba, em tempo real aqui, interagindo com a gente. Obrigada, viu, população de Japaratuba. E ele fala assim, bom dia, Tamires, bom dia, doutor. Comer semente de tomate causa pedras nos rins? A minha avó sempre falava isso e aí eu tenho essa dúvida. Não, semente de tomate não tem nada na literatura que fale que ou proteja ou também que seja um fator de risco para formar pedra nos rins. Sabemos que o tomate, na verdade, a título de curiosidade, protege os pacientes até de ter câncer de próstata. Mas com relação à pedra nos rins, não. E entrando nessa questão fitoterápica que o colega aí, o telespectador já perguntou, muita gente tem a dúvida sobre o chá de quebra-pedra, se ele melhora ou não. Chá de quebra-pedra, na verdade, é uma planta medicinal diurética. E como nós já sabemos que aumentar o volume de ingesta hídrica vai favorecer que o paciente não forme pedras nos rins, o diurético, como o chá de quebra-pedra, vai surtir o mesmo efeito. Um chazinho sempre cai bem, né, doutor? Vamos então aqui à próxima pergunta no quadro Fala Doutor, nesta manhã de quarta-feira. Juliana Cardoso, no sul de Sergipe, no município de Estância. População estanciana presente aqui no Balanço Geral Manhã. O que pode ser feito diante de uma cólica renal, aquela cólica que incomoda bastante, doutor? Aquela dor com náuseas, o paciente bastante inquieto, agitado pela dor intensa, abrupta que aconteceu naquele momento. Primeira coisa é ele se dirigir ao pronto-socorro. Obviamente, no pronto-socorro, o colega plantonista vai fazer analgesia intensa para cessar aquela dor do paciente e depois de analgesia e o paciente sem dor, encaminhar para um serviço, se não tiver naquele pronto-socorro, para um hospital mais referenciado para fazer a tomografia e essa tomografia dá o diagnóstico do cálculo e a depender, como eu já falei aqui hoje, do tamanho, do número de cálculos e da densidade desses cálculos, conduzir para o melhor tratamento, o tratamento mais adequado, que pode ser medicamentoso, cirurgias endoscópicas a laser, pode ser também cirurgias abertas, cirurgias percutâneas. Tem diversos tratamentos para o cálculo, que vai depender do tamanho e do número de cálculos. Esses tratamentos, então, aí serão avaliados e vai depender desses fatores, como o doutor acabou de falar. Fala, doutor. Vamos, então, à próxima pergunta. Aqui no telão, tirando as dúvidas sobre pedras nos rins, o Mário Jorge ligadinho com a gente em Lagarto. Bom dia. População lagartense, quais são os sintomas de pedras nos rins? Falamos sobre dores nas costas, né? Quais são os outros sintomas? Volto a enfatizar, pedra no rim
exceto se for de grande monta, maior de 2 centímetros ou causando infecção, ela invariavelmente não causa dor. Quero chamar a atenção dos nossos telespectadores que pedra no ureter, aquele canalzinho que liga o rim à bexiga, é quem vai causar as insuportáveis dores. Serão dores nas costas, se o cálculo estiver mais acima no ureter, a gente pode ter uma dor também na parte inferior do abdômen, essa dor até irradiando em algumas ocasiões para testículos nos homens, em mulheres para a região dos grandes lábios, e essa dor vai também estar, como eu já falei hoje, associada a náuseas e ou vômitos, e não melhora em nenhuma outra posição. Tem que ir para o pronto-socorro fazer analgesia. Olha, a Arionalda está ligadinha com a gente no bairro São Conrado. Bom dia para você, dona Arionalda. Ela dá um bom exemplo, ela interage aqui com a gente dizendo que toma 3 litros de água por dia e vai ao banheiro 3 vezes por dia ou até mais. Isso é normal, doutor? Bom, o volume de água que ela está ingerindo, muito provavelmente está adequado, até por ser mulher, 3 litros está bom. Chama atenção para que hoje está muito na moda as pessoas praticarem atividade física, o que é muito bom, mas quem pratica atividade física e aumenta a ingesta de suplementos proteicos, ele tem que aumentar ainda mais essa ingesta hídrica. Daquela dica que eu falei, que é o peso vezes 35, ele ainda aumenta mais 50% para aqueles pacientes que têm atividade física intensa e ingerem suplementos proteicos. Ok? Isso é uma outra dica. Desculpe, qual foi a pergunta? Essa informação é muito importante. Quem pratica atividade física intensamente, diariamente, tem que tomar mais água ainda. Então, essa observação aqui feita pelo doutor é importante demais. Ela relata que vai ao banheiro 3 vezes, toma bastante água e pergunta se é normal ir várias vezes ao banheiro com muita frequência. Assim. Em 24 horas, a nossa frequência urinária tem que ser entre 3 e 8 vezes. Abaixo de 3 vezes é considerado chamado postergador miccional. As mulheres, por sinal, adoram isso, gostam de fazer xixi somente na residência, o banheiro de fora. Ali, não, quando eu chegar em casa faço. Isso, e as mulheres que são postergadoras miccionais, elas normalmente apresentam infecção urinária por conta disso. Postergadoras, ou seja, vai adiando aquela vontade de ir ao banheiro. É um mau hábito. Olha, mulheres, vamos nos educar. Então, de 3 a 8 vezes está uma frequência urinária 24 horas dentro de um padrão de normalidade. Mais do que 8 vezes, a gente, por sinal, já tem que investigar, que pode ser infecção urinária ou outras patologias, conforme eu já falei aqui no nosso programa. Olha, tem muita gente aqui interagindo. O consumo excessivo, essa pergunta é do seu Adilson dos Santos, ligadinho com a gente no Marcos Freire 2, no município de Nossa Senhora do Socorro. Bom dia para todos vocês aí, socorrenses. E aí ele fala assim, o consumo excessivo de cervejas faz algum mal para os rins? Cerveja em excesso, o álcool, ele normalmente, lógico que vai causar outros problemas, a ingesta de álcool pode aumentar a pressão e a hipertensão ao longo do tempo, silenciosamente e cronicamente, ela vai causar problemas nos nossos rins. Então, o excesso, né? Outra pergunta aqui agora surgiu. Mas é um diurético que em em doses adequadas, pode até surtir um efeito desejável. Pode tomar cerveja, mas sem excesso. E aí o ideal é intercalar, né? Depois do consumo da bebida alcoólica, também é importante beber bastante água, né, doutor? Até porque nós sabemos que, na verdade, o álcool, ele, na verdade, desidrata o organismo. Então, é recomendável até que quando estejamos ingerindo bebida alcoólica, naquele momento, não depois, não no dia seguinte, mas naquele momento a gente já fica intercalando e se hidratando, essa é a melhor opção. Por sinal, isso evita até as cefaleias alcoólicas, porque a gente vai se hidratando. É importante, então, a hidratação. Então, fez o consumo de bebida alcoólica, em seguida começa a se hidratar. Quanto mais você se hidratar, melhor. Vai recuperar, então, aí a hidratação do seu organismo. A Marise dos Santos está ligadinha, Nossa Senhora das Dores, interagindo em tempo real aqui com a gente. Bom dia para todos que estão aí, Nossa Senhora das Dores. E aí ela questiona o seguinte, bom dia, Tamires, bom dia, doutor. A pessoa que já teve algum problema nos rins, é um fator para ser reincidente, ou seja, é um risco de ter novamente, quem já teve uma vez pode ter novamente, há essa predisposição? Quem já teve pedra, acho que ela está se referindo. Isso, quem já teve problema nos rins, é pedra nos rins, né? O assunto de hoje. A depender de qualquer que tenha sido o outro problema, vai depender. Mas se a pergunta foi, se o paciente já teve pedra nos rins, esse é um paciente que tem uma chance de 10 a 20% de ter recorrência maior até do que a população em geral. Então, todo paciente que já teve pedras, além de ser tratado, ele tem que ser orientado para uma prevenção,
porque em 5 anos, metade dos pacientes vão ter recorrência, formar outra pedra, se ele não fizer um trabalho de prevenção. Qual é esse trabalho de prevenção, Tamires? É fazer uma avaliação metabólica completa dos sais, tanto na urina quanto no sangue, para que se houver algum distúrbio, a gente já possa tratar com medicamentos. Olha, é importante então essa orientação. Quem já teve pedra nos rins tem que redobrar os cuidados, muito mais do que a população em geral que não teve. Doutor Quintiliano, muito obrigada, viu, pela presença aqui. Tenho certeza que tirou as dúvidas de muita gente, não somente as nossas dúvidas aqui no estúdio, as dúvidas de quem está em casa acompanhando o Fala Doutor. E lembrando que o doutor Quintiliano faz parte do time de super profissionais do The Cause Day Hospital, esse grande parceiro aqui do Balanço Geral Manhã, a quem agradecemos. Obrigada, viu, doutor? Obrigado aos telespectadores pelas perguntas. Obrigado a você, Tamires, em nome do programa Balanço Geral. Estarei sempre à disposição. Agradecemos aqui a sua presença, antes mesmo de fazer uma cirurgia. Vai ter cirurgia daqui a pouquinho com o doutor Quintiliano. Bom dia. Vou correndo agora, por sinal. Bom trabalho para Tchauzinho. você. Tchau, Um abraço. tchau.